A mãe. Amém. Irmãos, com muita alegria nessa noite. É um desafio estar aqui, mas o meu coração está alegre. E nessa manhã eu falei, Deus, eu quero falar o que o Senhor... Quero compartilhar o que o Senhor quer falar para nós como igreja. Porque eu estou aqui para passar para vocês. Primeiro, quem recebe sou eu. Amém? Deus fala primeiro comigo e depois a gente transmite, né? Há um temor muito grande por estar aqui, não é medo de Deus, mas é um temor pela presença dEle. Porque há unção nesse lugar. E eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia, lá no livro de Atos, capítulo 2. Nós vamos estar lendo do 44 ao 46. O nosso Tadel dessa noite... Nós vamos falar um pouquinho sobre comunhão. Amém? Alguém gosta de comunhão aí? Amém? Alguns ficam meio assim. Irmãos, comunhão, não tem como nós ganharmos uma cidade se nós, como igreja, não vivermos em comunhão. É necessário na nossa vida termos comunhão. E nessa noite nós vamos aprender um pouquinho pela palavra de Deus. Eu queria que você ficasse de pé, amém? Eu sei que você já deu um sorriso para a pessoa que está do seu lado, mas eu queria te desafiar de novo a sorrir para ela e falar, papai vai falar conosco agora. Nós vamos aprender. Amém? Vamos para a palavra, irmãos? Deixa eu me sintonizar. Amém. Atos 2, do 44 ao 46. Diz assim a palavra de Deus. Você que está em casa nos acompanhando, glória a Deus pela sua vida. Muito bom ter você conosco, ouvindo a palavra de Deus. Diz assim a palavra de Deus, irmãos, os que criam mantinham-se unidos, tinham tudo em comum, vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em casa, e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Amém? Esse último versículo eu quero que você grave bem no seu coração. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Amém? Pai, essa é a tua palavra. Fala conosco mais uma vez. Eu estou aqui, a palavra é tua. Ministra nas nossas vidas, porque estamos aqui, porque te queremos. Muito obrigada, Jesus, pela tua palavra. É no teu nome que eu oro, no nome de Jesus. Amém. Amém? Você pode se sentar? Amém? Irmãos, a palavra comunhão, lá no livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 18, se eu não me engano, Jesus já declara que não é bom que o homem esteja só e Deus faz ali uma mulher que o acompanhasse. Deus não nos fez para caminhar sozinho. Deus nos fez para andarmos com pessoas. Ninguém consegue viver completamente sozinho, irmãos. Você já imaginou você estar num velório sozinho, sem ter ninguém ali para te dar um abraço? Você imaginou uma pessoa que vive completamente sozinho, como que deve ser triste e infeliz? Nós não fomos feitos para caminhar sozinho. Nós precisamos caminhar com pessoas, precisamos ter comunhão com Deus e comunhão com os nossos irmãos, amém?
Todos dois, irmãos. É algo sobrenatural, amém? Eu me lembro que no início do ano de 2021, né, nós estávamos já em pandemia aí, que essa doença veio para detonar aí, e mexer mesmo com a estrutura de alguns. E eu peguei o Covid. E eu liguei para o meu patrão e disse para ele que eu não poderia trabalhar, que eu estava gripada, e que se ele me permitisse eu ia assim mesmo. E ele falou, não vem não, vai no médico. E eu com medo de ir no médico e ficar parada, né? Mas o pior de tudo, irmãos, é ficar sem poder sair, é ficar sem ver pessoas. E aquilo mexeu com a minha estrutura. Né? O Joia Samara sabe aí que eu quase surtei dentro de casa. Teve um dia que eu coloquei minha cadeira na grama, olhava para o céu e ficava assim, ó. Lá assim, ó. Tive momentos a sós com Deus e tudo, mas é muito ruim você não poder ter contato com outras pessoas. A minha vontade era gritar. Teve um dia que o Jó foi o meu piloto de fuga, eu saí correndo, nós fomos para o meio de umas roças, assim, andar um pouco, porque nós não fomos feitos para estar afastados, nós precisamos ter pessoas, estar no meio de pessoas. E a gente aprende com Jesus isso na palavra, como que Jesus amava estar com pessoas, como que Jesus nos ensina isso por meio da sua palavra, o quanto Ele ama, o quanto Ele nos ama e o quanto Ele ama pessoas. E nós aprendemos com Ele a ter comunhão. Ele passava a maior parte do tempo dele com pessoas, no meio de multidão, na casa de amigos, de várias formas ele estava com pessoas. Alguns dos maiores momentos de Jesus com seus discípulos, irmãos, não ocorreram em ambientes formais, mas em ambientes sociais. E nesses lugares, e é nesses lugares que Jesus comunicava verdades profundas sobre o reino de Deus. Amém? Jesus aproveitava cada oportunidade. Quando eu e você temos comunhão com nossos irmãos, a igreja cresce, nós crescemos, nós aprendemos. Você não é bom sozinho, você não é suficiente sozinho. Você precisa ter comunhão com seus irmãos, porque nós podemos ser bênção na vida deles e eles também ser bênção na nossa vida. Jesus, ele amava isso, estar no meio de pessoas. Lá no livro de João, capítulo 2, a Bíblia nos relata que Jesus estava num casamento, Jesus estava em jantares, Jesus fazia parte de banquetes, né? Jesus participava em comunhão com os discípulos, viajando de um lado para o outro no barco, né? Jesus participava de refeições festivas no meio de multidão, quando ali ele celebra também a ceia, né? Jesus aparece no caminho quando aqueles 2 homens estavam caminhando e quer ter comunhão com eles ali no caminho de Emaús. Nós vemos Jesus presente também em um funeral, quando Lázaro morreu, ele ali presente com aquela família. E de várias formas, nós quando lemos a palavra de Deus, nós vamos ver Jesus nos ensinando o quanto é necessário termos comunhão. Você gosta de comunhão, amém? Quem não tem comunhão comigo, esse ano eu coloquei nos meus alvos, quero ter comunhão com quase toda a igreja aí, irmãos. É muita gente, mas é possível se a gente juntar de 3 em 3 famílias aí, amém? Junta a panela, é tudo de bom, não é? Irmãos, Jesus aproveitava cada oportunidade, porque Ele amava pessoas. Em pouco tempo, acho que tem mais ou menos 1 ano, que Deus mandou para a nossa igreja 2 casais, que hoje a gente tem tanto vida na vida. Não sei se todo mundo conhece Rose e Ângelo, que está aqui. Fica de pé um pouquinho, meninos lindos.
tem quase um ano, ou mais de um ano, um pouquinho, que eles vieram para a nossa cidade. E Deus, Ele é tão perfeito. Eu morei em Santo Antônio, né? E o Ângelo, na minha infância, ele morou lá. E muito tempo ele foi embora. Voltou acompanhado e hoje congrega conosco, irmãos. Olha que Deus poderoso. E também a nossa irmã Nilce, que hoje ela está em Vitória. E quando eu estava preparando a palavra, e a irmã Nilce, né, o esposo dela, Jesus, está com Jesus, que é o Mauro. Mas esse casal chegou no mesmo período e eles apaixonaram pela igreja, porque a nossa igreja, irmãos, é uma igreja que acolhe e valoriza pessoas, amém? E eles foram muito bem acolhidos aqui, e Deus nos deu a oportunidade de hoje ele estar na nossa região. E o quanto que a gente começou a caminhar juntos, a conversar, a fazer junto a panela. E hoje a gente tem uma vida na vida tão gostosa. Eu aprendo com esses casais, eu aprendo com esse casal. E com a vida da Nilce também, que hoje ela está lá nos assistindo em Vitória. Ela teve que retornar para ficar com os filhos lá. Deixa sempre um abraço para todo mundo. Mas o quanto que eu aprendi, o quanto que o amor de Deus, Ele nos constrange de tal maneira que você começa a amar a pessoa que congrega com você, a pessoa que faz parte da sua família da célula, a pessoa que faz parte da sua igreja. Você ama como família de sangue, irmãos. Você ama de verdade. Se o seu irmão não está bem, você não está bem. Se o seu irmão está feliz, você celebra com ele. Isso é ser igreja, isso é ter comunhão. E o quanto que eu amo isso, porque isso traz a vida de Deus para nós. Nós temos muitas igrejas se perdendo, não avançam, não crescem, não prosperam, porque está aqui, ó, eles todos os dias, eles tinham algo em comum, eles obedeciam à liderança, eles se dedicavam ao ensino da palavra, às orações, mas eles, sempre cheios de temor, eles se reuniam, partiam o pão, tinham comunhão, e isso é fundamental nas nossas vidas. Nós aprendemos a amar os nossos irmãos por meio da comunhão, porque é aí que a gente se conhece, é aí que a gente cria vínculos, aquilo que Jesus quer para nós. Amém? Eu me lembro também, quando a irmã Anísia começou a cuidar de mim, eu fazia de tudo para estar pertinho dela, porque o trabalho dela é salão, marcava caminhada, a gente ia junto, tivemos bons momentos ali, e nunca vai passar, porque a gente tem aliança eterna também. Hoje é a pastora Mara que cuida de mim. Mas eu tinha uma cisma do irmão Eliseu. Irmãos, eu tinha tanto medo, por causa do temperamento. Mas depois que a gente se aproximou um pouquinho, eu vi o quão lindo é o coração desse irmão. Tão cheio de amor. Isso só é possível se eu não me aproximasse, eu não ia conhecer esse coração e achar ele sempre assim, não vou chegar perto porque ele é bravo e assim. E eu não ia conhecer o coração lindo que ele tem. Um grande casal, bênção de Deus na minha vida. E nós precisamos ter comunhão com os nossos irmãos, estar junto e misturado. Amém? Você quer ter, você que não tem, quer fazer parte disso? Não tem como você conhecer o seu irmão se você não tiver comunhão com ele. Aqui na igreja você se reúne para adorar Jesus. Você vê, né? Hoje a nossa igreja está grande, por meio das nossas células, nós conseguimos cuidar melhor uns dos outros, né? Nos reunir na escola bíblica, nos reunir no cura. Quantas ferramentas a nossa igreja tem para a gente conhecer pessoas, estar com pessoas. Mas é necessário também nós termos comunhão com esses irmãos e com essas pessoas. Amém? Você não foi feito para andar sozinho. Fala para a pessoa que está do seu lado isso. Está escuro, mas acha ele aí. Você não foi feito para andar sozinho. Eu amo estar com pessoas, eu gosto de comer junto, passear junto, né? Ir para o meio das roças, conhecer de verdade, entende? Isso traz vida na minha vida, eu amo isso. E eu me lembro quando os nossos pastores chegou aqui na igreja,
Eu passava a maioria dos domingos, irmãos, na escola bíblica. Eu não gostava de vir todo domingo. Eu trabalhava em casa de família até no sábado. E eu gostava de dar faxina na minha casa no domingo. Olha aí. E um dia o pastor Yamara, a gente marcou para estar junto. E ele falou: filha, eu percebo que você falta um pouquinho da igreja. A gente tem sentido, às vezes, sua falta e tal. Mas, de vez em quando, eu ficava para dar faxina. Deixava de estar com os meus irmãos. E o pastor, com muito amor e carinho e amara, foi trabalhando na minha vida. E hoje eu glorifico a Deus, porque eu não falto culto por causa de faxina. Minha casa é limpa, tá, irmãos? Mas eu não falto culto por causa de faxina. A gente entende que precisamos buscar primeiro o reino de Deus, e estar com os nossos irmãos para que o reino cresça e avance. E na minha infância também, enquanto eu estava preparando essa palavra, Deus trouxe ao meu coração, quando ainda pequena, sempre os meus pais, eles acolheram pastores e ensinavam a gente ter respeito pela nossa liderança. E eu me lembro que os pais do Jó, eles moravam numa roça bem distante. A gente participava ali em Pouso Alegre, na igrejinha. E, às vezes, minha mãe convidava para eles ficar o final de semana lá em casa, dormir lá em casa. Tem aí a Marilde, a Marialva, o Jó, que passou a perna lá no papai e casou comigo. E hoje, irmãos, meus pais, eles investiram na vida dessa família. Tinha comunhão com essa família. E hoje, para a glória de Deus, nós estamos juntos aqui adorando Jesus. Já tem pastores, o Rômulo, pastor Antônio e Marilene, a Marialva, pastora de células, a Marilde, todos servindo ao Senhor. Por quê? Porque lá atrás houve uma comunhão. Eles investiram nessa família. E é muito importante você ter comunhão e investir na vida de alguém. Isso traz crescimento para a igreja. Se nós queremos ganhar a nossa cidade, nós precisamos investir nisso. Amém? Comunhão, como eu já disse, é estar junto e misturado. É aí que nós conhecemos nossos irmãos. É isso que nos faz crescer. Isso nos faz estar alinhado com o coração de Deus e crescermos junto em unidade como igreja. Amém? Comunhão também, irmãos, é uma forma de discipulado. Porque se você tem a vida de Deus, você vai passar a vida de Deus para aquela pessoa. Comunhão também, irmão, traz cura para nós. Quantas pessoas que começam a olhar para nós, querem estar perto de nós, e quando a gente vai caminhando junto, aquela pessoa vai se libertando de muitas coisas, de muitas feridas, e se tornam pessoas melhores, não por causa só de nós, por causa de Jesus em nós. A comunhão traz cura na nossa vida e na vida das pessoas. Juntos é bem melhor. Sozinho não vale a pena. Nos conhecer uns aos outros nos faz crescer como igreja. Amém? Você está aí? Não está dormindo nesse escurinho aí, sem luz? Quantas pessoas foram curadas nesse lugar por meio da comunhão? Quantas pessoas foram restauradas por meio da comunhão? Pessoas que caminhavam sozinhas, desacreditadas, hoje são pessoas diferentes. Há um bom tempo que a gente já está aqui, e a gente pode ver a história de alguns irmãos, o quanto Deus tem restaurado. Pessoas que vieram de outra cidade, irmãos que vieram de Alagoas, à procura de um trabalho, e hoje congregam conosco, são nossos irmãos. O Miguel, que Deus nos deu o privilégio de conhecer através da família da Zuleide, que veio para cá. Como que é tão importante nós termos esse momento especial, que é a comunhão. Jesus, irmãos, ele odeia o pecado, mas ele ama o pecador. E nós precisamos investir
na vida de cada pessoa, não olhando o que ela tem, ou como que é a casa dela, se ela mora numa mansão. Muitas pessoas, às vezes, deixam de se reunir com vergonha. Muitas pessoas deixam, às vezes, de levar a sua célula, ou sua liderança na sua casa, com vergonha da sua casa. Ei, irmão, as pessoas não vão lá olhar a sua casa, não. Quando Jesus voltar, vai ficar tudo aí, é você. Você que faz o seu cantinho especial. É por você que a gente quer ter comunhão, é com você. E não importa o que você vai comer junto com seu irmão, é estar junto que faz toda a diferença. Amém? Sabe, eu já falei que a melhor forma da gente crescer hoje tendo comunhão é por meio das nossas células. E às vezes eu fico triste quando a gente, os nossos pastores, todo início de ano, eles fazem um início de ano para a gente ter comunhão de setor, comunhão de região, comunhão de célula. E esse momento é o momento da gente se misturar, crescer. E muitos irmãos não priorizam esse momento. Às vezes é um encontro de região para você conhecer outras pessoas. E você não vai, irmão. Quem perde é você. Quem perde é você. Porque a gente quer estar perto, a gente quer estar junto. Outras vezes é para misturar a célula. Irmãos, comunhão não é panelinha, não. É mistura. É você misturar sua célula com outra célula. As pessoas são de Jesus. Nós amamos ela porque Jesus ama elas. Mas é necessário se misturar também para ter comunhão. Próximo evento de comunhão da célula aí, vão estar junto. Da região, vão estar junto. Os homens aí, né? Nós tivemos lá um encontro de homens, lá no sítio Cerútil, para brincar, se divertir. Vão estar junto. Tivemos das mulheres com a pastora Poliana. Foi tão bom, foi tão edificante para as nossas vidas. Vamos estar juntos para crescermos. Amém? Você está aí? Sabe, irmãos, eu passei um bom tempo da minha vida traumatizada por causa das minhas emoções. E sempre, às vezes, no meu aniversário, devido a algumas disfunções que eu tive na minha infância, eu tinha tristeza no meu aniversário. Eu ficava assim, não gostava de falar para ninguém. Mas Jesus foi trabalhando em mim e foi curando isso em mim. E foi por estar junto com pessoas. Isso é tão verdade que hoje eu amo isso na minha vida. Hoje eu não me excluo das pessoas, hoje eu estou junto e misturada com elas. Se eu for a pé para o meu trabalho, é daqui lá em cima conversando com todo mundo, volto conversando com todo mundo, converso no mercado com todo mundo. Amo isso. Mas Deus sempre tem me surpreendido. Nesse ano, né, todo mundo já sabe, eu já testemunhei aqui no culto das mulheres, né, as minhas discípulas marcaram um encontro na casa da Rose, falaram que ia fazer um jantar. E quando eu passei, eu vi um monte de carro na rua, e eu falei assim, Jó, parece que tem um velório aqui na rua da Rose. Olha quanto carro, tem até ônibus. Aí o Jó não deu muita ideia, ele sabia até, né? E quando eu desci do carro, irmãos, tinha uma multidão de pessoas ali. O quanto que aquilo alegrou o meu coração. E eu falei para eles o quanto que foi especial aquele momento na minha vida. Isso só foi possível por causa de Jesus. O quanto que Deus libera amor na vida dos meus irmãos, e esse amor é transferido na minha vida. O quanto que eu fui honrada naquela noite, o quanto que eu fui abençoada naquela noite. Mas a partir do momento que eu ia entrando, eu olhando para o rosto de cada um, eu me recordando momentos que nós passamos juntos, coisas que nós passamos juntos. E foi tão importante para mim, aquele momento de comunhão, os meus pastores estavam ali, e como que eu fui honrada, isso só é possível por causa de Jesus. E eu falei para ele, tudo que vocês me honraram, me deram, é legal, eu amo, mas vocês
é que marcam a minha vida de verdade. É pessoas que marcam as nossas vidas de verdade. E é isso que traz crescimento para a igreja. Amém? Isso é saudável. E tudo isso acontece, irmãos, é por causa de Jesus. Se nós buscamos relacionamento com Ele, nós vamos ter relacionamento com os nossos irmãos. Nós não vamos ter vergonha. Nós não vamos nos isolar. Porque o que Deus quer é que um cuide do outro. E assim nós vamos ganhar a nossa cidade. Ninguém chega ao topo sozinho. O que Deus quer é que nós estejamos juntos, crescendo. Amém? Quantas pessoas frequentam a igreja? Acaba o culto, vai embora, passa a semana sozinho, às vezes nem frequentam uma célula, ou às vezes nem participam do engorda da célula, porque não querem ter comunhão. Talvez por alguma dificuldade, ou não tem isso no seu coração. Nessa noite Deus está falando para nós que nós precisamos mudar. O nosso alvo é ganhar a cidade. Esse ano é o ano de reinar em vida, e nós só vamos reinar em vida fazendo coisas novas, diferentes, que Deus está nos direcionando nesses dias. Se você está fazendo as mesmas coisas, você vai ter os mesmos resultados. Então, nós precisamos vigiar. Amém? Você está aí? Quanto mais de Deus, mais nós vamos crescer em comunhão, mais comunhão nós teremos. Todos os dias, Deus tem coisas novas para nós. Esteja junto com seus irmãos, esteja junto com a sua liderança. Irmãos, é tão triste quando você tem oportunidade de estar. Eu amo, irmãos, eu amo montar uma mesa na minha casa para receber os meus irmãos. Eu amo ir para o fogão fazer algo para comer junto com meus irmãos. Minha família, eu gosto de arrumar uma mesa assim, nem é tão chique, mas eu fico tão feliz. Esses dias a gente honrou a pastora Mara lá em casa e eu acordei cedinho naquela empolgação. Era domingo, eu poderia ficar até tarde na cama, mas eu amo isso na minha vida. Eu falei para o Jó, eu tive que acordar ele para tirar o carro. Aí eu falei assim, você sabe que eu gosto disso? Aí ele falou assim, eu sei, eu estou vendo. Meio assim, sabe? Doido querendo ficar na cama e eu acordando ele. Porque isso está no meu coração, eu amo isso, é bom isso. Isso traz vida na nossa vida. E é necessário ter comunhão todos os dias com os nossos irmãos. A palavra de Deus, quando ele diz que quando eles estavam juntos e participavam daquele momento, diariamente a igreja crescia. Não tem como ganharmos a nossa cidade se nós não investirmos nessa visão de Deus para a igreja. Comunhão. É compartilhar junto, é estar junto e misturado. Isso traz cura para a nossa vida, isso nos faz crescer, isso nos faz viver o melhor de Deus aqui nessa terra, porque sozinho nós não vamos crescer. Tem pessoas que têm oportunidade de ter um discipulador, não quer, porque não quer abrir o coração e ser transparente, falar a verdade ou submeter a liderança de alguém. Ei, você vai ficar andando em círculo a vida inteira, irmão, não vai crescer. As pessoas que cuidam de você e que Deus colocar, é o Espírito Santo que vai liberar usando a vida delas. E sozinho você não vai crescer, não adianta. É necessário romper com esses limites na sua vida. Eu amo estar sendo discipulada pela minha pastora. Eu sei que eu não sou perfeita, perfeito é Jesus. Mas através da vida dela na minha vida, eu aprendo que eu posso ser melhor quando eu obedeço a Ele, eu faço a vontade dEle. Eu sou uma pessoa parecida com Ele, semelhante a Ele. E é isso que Ele quer para nós, amém? Talvez você fale assim, né? O que eu preciso fazer para mudar a minha timidez e ter comunhão e quebrar toda a vergonha para levar os meus irmãos a ter comunhão comigo? Então, você precisa ter atitude. Quebrar isso na sua vida. Se aproximar de alguém, conversar, convidar, até mesmo talvez só para assistir um filme, comer uma pipoquinha ali, depois conversar algo. Você precisa ter vida na vida com seus irmãos. E a primeira coisa é a atitude. A atitude correta, irmãos, estabelece a atmosfera correta, que possibilita a reação correta a outros.
Temos uma cidade, irmãos, para ganhar para Jesus. Se temos dificuldade em ter comunhão, nós não vamos crescer como igreja e ganhar a nossa cidade para Jesus. Eu queria que você ficasse de pé. Meu tempo já passou uns minutos. Eu quero que você abra a sua Bíblia, lá em Filipenses 2, versículo 5. Filipenses 2, versículo 5. Eu vou ler para você, amém? Seja a atitude de vocês a mesma de Jesus, a mesma de Cristo. Por meio da palavra, nessa noite, Ele nos ensina o quanto é importante ter pessoas na nossa vida. Eu sei que aqui muitos irmãos já vivem isso, mas muitos irmãos ainda não vivem isso. E a palavra de Deus para nós nessa noite, que nós podemos melhorar isso. Não tenha vergonha de falar, que eu me comprometo aqui, irmãos, eu estou no altar. Né, eu quero ter comunhão com você, eu estou aqui para ter comunhão com você. Amém? Eu quero esse ano alcançar, ter comunhão com mais pessoas, junto com a minha família, porque eu sei que isso traz vida na minha vida, e assim a igreja vai crescendo, e isso transforma não só a nossa igreja, mas a nossa cidade. Quantas pessoas estão morrendo sozinhas, com medo, frustradas, porque não tem outras pessoas na vida dela para falar do amor de Deus e tem medo de se abrir. Quebre a vergonha nessa noite. Eu queria te desafiar, antes da gente orar, você sair do seu lugar, ou se você está perto de alguém que você não teve comunhão, ou não tem comunhão, eu quero desafiar você a ir até essa pessoa. Nós estamos acessíveis a estar com os nossos irmãos. Por meio da comunhão, nós aprendemos a amar os nossos irmãos, a respeitar os nossos irmãos, a caminhar com eles. Eu quero convidar a igreja a se movimentar agora, irmãos. Se você continuar tendo as mesmas atitudes, você vai viver da mesma forma. É hora de você se movimentar agora. Convide a pessoa que está do seu lado a ter comunhão com você. Amém? Talvez tenha um irmão que você nunca teve comunhão aí, Deus colocou no seu coração. Convide ele para ter comunhão com você. Sabe, Jesus deixou nessa terra, Jesus deixou para nós conquistarmos, coisas para nós conquistarmos. Mas Jesus deixou pessoas, Ele fez pessoa para nós amarmos. Jesus deixou para a gente conquistar, mas pessoas Jesus deixou para a gente amar. Eu quero que você ore com seu irmão nessa hora. A gente vai estar colocando as nossas vidas diante do Senhor agora. Amém? Você quer viver isso? Você que ainda não vive? É necessário para alcançarmos a nossa cidade para Jesus. Amém? Senhor, te damos graça nessa noite pela tua palavra. O quanto é importante, Senhor, vivermos em comunhão com os nossos irmãos. A palavra do Senhor diz que diariamente precisamos disso, todos os dias. Precisamos disso, Senhor. Nós, como tua igreja, nos levantamos nessa noite. Queremos declarar aqui no nome de Jesus que esse ano será o ano que nós vamos ter mais comunhão ainda com os nossos irmãos. Senhor, a tua igreja vai avançar e vai crescer cada vez mais. E eu quero colocar os meus irmãos aqui que têm dificuldade, talvez vergonha ou timidez, de levar alguém para a casa dele para ter comunhão. Deus, no nome de Jesus, que essas muralhas sejam quebradas. Eu não vou na casa dos meus irmãos pelas coisas que eles possuem. Eu vou por causa deles, Deus. E eu sei que nessa noite o que o Senhor quer mostrar para nós é isso. Coisas têm preço, pessoas têm valor para o Senhor. E nós valorizamos as pessoas porque o Senhor nos valorizou e falou que nós precisamos fazer assim.
Obrigada por essa igreja, Senhor. Obrigada pelo acolhimento que eu e a minha família temos aqui. Obrigada por cada pessoa que o Senhor tem colocado nas nossas vidas. Obrigada pelos meus pastores. Obrigado pelos meus pais espirituais. Por toda a liderança que o Senhor tem colocado na minha vida. Ah, Deus, muito obrigada. Eu te agradeço por cada discipulador dessa igreja que tem pagado o preço pelos discípulos, Senhor. Nos ajuda a viver essa comunhão, Senhor. Comunhão com o Senhor e comunhão com os nossos irmãos. Te agradecemos nessa noite, Deus, pela Tua palavra. E é no Teu nome que nós oramos, ó Deus. Não nos permita esquecer isso, mas vivemos todos os dias isso. Obrigada, Senhor. Te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Aleluia.